em débito com o serviço militar. Artigo 111. São considerados em débito com o serviço militar todos os brasileiros que, tendo obrigações definidas para com esse serviço, tenham deixado de cumpri-las nos prazos fixados. Parágrafo único. Os brasileiros em débito com o serviço militar inicial ficarão sujeitos às obrigações impostas aos da classe que estiver sendo selecionada, sem prejuízo das sanções e prescrições que lhes forem aplicáveis na forma da LSM e deste regulamento. Artigo 112. O brasileiro que não se apresentar durante a época de seleção de sua classe ou que, tendo feito, ausentar-se sem a ter completado, será considerado refratário. Parágrafo 1º. Não é refratário: 1. O brasileiro que faltar apenas ao alistamento na época normal de alistamento da sua classe. 2. O brasileiro residente em município não tributário há mais de um ano, referido à data de início da época da seleção da sua classe. Parágrafo 2º. Aos refratários serão aplicadas as prescrições e sanções previstas na LSM e neste regulamento. Artigo 113. O convocado designado para incorporação ou matrícula que não se apresentar à organização militar que lhe for designada dentro do prazo marcado ou que, tendo feito, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação ou matrícula, será declarado insubmisso. Parágrafo 1º. A expressão convocado à incorporação constante do Código Penal Militar, artigo 159, aplica-se ao selecionado para a convocação e designado para incorporação ou matrícula em organização militar, a qual deverá apresentar-se no prazo que lhe for designado. Parágrafo 2º. Aos insubmissos serão aplicadas as prescrições e sanções previstas na LSM e neste regulamento, sem prejuízo do que sobre eles estabelece o Código Penal Militar. Artigo 114. Aos insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou forem capturados, será aplicado o disposto nos artigos 80, 81 e 91 deste regulamento. Artigo 115. Aos insubmissos e desertores que adquirirem a condição de arrimo ou que tenham mais de 30 anos de idade, será aplicado o contido no parágrafo 5 do artigo 140 do presente regulamento. Artigo 116. As organizações militares publicarão nos seus boletins ou em ordens de serviço, no dia imediato à data da incorporação, a relação nominal dos que se tornarem insubmissos, com a discriminação da filiação, naturalidade, data de nascimento e data em que deveriam apresentar-se. Parágrafo 1º. Os boletins ou ordens do dia das RMDNZAE, um mês após a data da insubmissão, transcreverão em aditamento as relações nominais dos insubmissos, das organizações militares localizadas nos respectivos territórios, com todos os dados citados no presente artigo. Parágrafo 2º. Exemplares desses boletins ou ordens do dia, logo após a publicação, deverão ser remetidos a todas as RMDNZAE, DPM e CSM. Título 6 da prestação de outras formas e fases do serviço militar. Capítulo 18 das outras formas e fases do serviço militar. Artigo 117. O serviço militar, além do inicial, previsto no artigo 7º deste regulamento, abrange outras formas e fases, consequentes de convocações posteriores, de aceitação de voluntários e de prorrogação de tempo de serviço, quer em tempo de paz, quer na mobilização. Artigo 118.
Os brasileiros, reservistas ou não, licenciados após o serviço militar, prestado de acordo com o artigo anterior, terão atualizada a sua situação na reserva, de conformidade com o grau de instrução alcançado. Capítulo 19. São das convocações posteriores. Artigo 119. Os dispensados da prestação do serviço militar inicial, como os reservistas, estarão sujeitos a outras formas e fases do serviço militar, do mesmo modo como a outros encargos necessários à defesa da pátria, nos termos do artigo 181 da Constituição, da LSM, do presente regulamento e de legislação especial. Artigo 120. Os ministros militares poderão convocar pessoal da reserva para participação em exercícios, manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares. Parágrafo 1º. A convocação e a incorporação em organizações militares da ativa ou a matrícula em cursos de aperfeiçoamento do pessoal da reserva da segunda classe ou não remunerada serão realizadas de acordo com a legislação específica ou com instruções especiais baixadas, em cada caso pelos ministros militares interessados. Parágrafo 2º. Os atos de convocação especificarão os prazos e a finalidade e, se for o caso, a remuneração a que fará jus o pessoal por ele abrangido. Artigo 121. Os oficiais aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva de segunda classe ou não remunerada serão convocados para exercícios de apresentação das reservas nos termos do artigo anterior. Parágrafo único. O comparecimento ao referido exercício é necessário para a atualização da situação militar, na forma do parágrafo 1º do artigo 209 deste regulamento. O não comparecimento importará na multa prevista no número 3 do artigo 177 do presente regulamento. Artigo 122. O pessoal da reserva, oficiais e praças, de acordo com o artigo 120 deste regulamento e com as prescrições do regulamento, para o corpo de oficiais da reserva de cada força, está sujeito à convocação, tendo por objetivo o aperfeiçoamento, a atualização e complementação da instrução recebida, paralelamente com o atendimento de outras necessidades das Forças Armadas. Artigo 123. O aperfeiçoamento, atualização e complementação da instrução dos oficiais aspirantes a oficial, os guardas-marinha da reserva da segunda classe ou não remunerada serão estabelecidos nos regulamentos para o corpo de oficiais da reserva de cada força e serão realizados através de estágios de instrução. Parágrafo 1º. O caráter obrigatório ou voluntário dos estágios de instrução será estabelecido pelo ato de convocação. Parágrafo 2º. O estágio de instrução dos aspirantes a oficial ou guardas-marinha da reserva, após a conclusão do curso de formação, terá caráter obrigatório, uma vez realizada a convocação, a fim de que seja completado o serviço militar inicial. Parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva, pertencentes aos quadros de saúde e veterinária das Forças Armadas, estarão sujeitos obrigatoriamente a um estágio de adaptação, previsto em legislação especial. Artigo 124. Os oficiais da reserva de segunda classe ou não remunerada poderão ainda ser convocados para estágios especiais, visando a atualização da instrução e treinamento. Esta convocação visará também ao preenchimento temporário de claros existentes em tempos de paz e será regulada por legislação específica. Artigo 125. O aperfeiçoamento, atualização e complementação de instrução dos graduados e soldados reservistas, bem como a participação em exercícios e manobras, serão regulados por instruções particulares dos ministros militares, nos termos do artigo 120 e seus parágrafos deste regulamento.
Artigo 126. Em qualquer época, tenham ou não prestado serviço militar, poderão os brasileiros ser objeto de convocação de emergência, em condições determinadas pelo Presidente da República, para evitar a perturbação da ordem ou para sua manutenção, ou ainda em caso de calamidade pública.